Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante para uns, talvez meio inesperado para outros, a relação entre espiritualidade e a saúde do coração, com um foco bem específico na pressão alta, a hipertensão. E para essa nossa exploração, a gente está com uns materiais bem bacanas aqui. Um deles é do Departamento em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da SOCERG, a Sociedade de Cardiologia lá do Rio, sabe? O DEMCA. Uhum. E tem também um posicionamento importante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2021, que fala justamente disso, hipertensão e espiritualidade. A nossa ideia aqui é destilar o que esses textos têm de mais relevante, né? Como essa parte mais, digamos, subjetiva da vida pode mexer com algo tão concreto como a pressão arterial. Exatamente. A ideia é essa mesmo, destrinchar o que os especialistas reuniram. A gente vai olhar como eles definem, sabe, espiritualidade, religiosidade, como isso pode aparecer numa consulta médica. Quais seriam as pontes biológicas, né, entre mente, espírito e corpo? E, claro, o que a ciência já encontrou de ligação disso tudo com problemas do coração, como a própria hipertensão? Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Desvendar as palavras. Quando a gente fala espiritualidade e religiosidade, nesse contexto de saúde, o que exatamente esses termos querem dizer segundo as fontes? Ótima pergunta, porque essa distinção é chave, né? As fontes, tipo o material do Denka, definem espiritualidade de uma forma bem ampla, sabe? Pensa como algo mais interno, quase universal. Interno. Isso. Intrínseco, aquela busca humana por sentido, por propósito na vida, por conexão, seja consigo mesmo, com os outros, com a natureza ou até com algo maior, transcendente, sagrado. Entendi. Envolve valores, né? Morais, mentais, emocionais, que acabam guiando o que a gente pensa e faz. É algo bem pessoal, tá? Faz sentido, uma coisa mais individualizada, talvez. E a religiosidade, onde ela entra nisso? Então, a religiosidade geralmente é vista como a expressão mais organizada dessa espiritualidade. Ela está mais ligada a um sistema específico, com crenças, práticas, rituais, símbolos que são compartilhados por uma comunidade, por um grupo. Ah, tipo ir à igreja, ao templo? Exato. Facilita essa conexão com o divino, com o transcendente, e também fortalece os laços ali na comunidade, né? O apoio social. E é importante ver que ela tem duas formas, digamos assim. A organizacional, que é isso mesmo, ir à igreja, ao centro, participar dos rituais coletivos. E a não organizacional, que são as práticas mais individuais. Rezar em casa, meditar sozinho, ler um texto sagrado por conta própria. Entendi. Então, tipo, uma pessoa pode ser super espiritualizada sem seguir uma religião específica, né? E o contrário também. Alguém pode ir na missa todo domingo por costume, mas sem sentir aquela conexão mais profunda. Perfeitamente. Exatamente. Embora para muita gente as duas coisas andem juntas, né? Mas para entender as pesquisas, separar conceitualmente ajuda bastante. E tem um outro conceito que as fontes trazem que é super importante, o coping. Coping. Tipo, Isso, enfrentamento. Coping religioso e espiritual, o CRE. CRE. E o que é isso? É basicamente como a gente usa as nossas crenças, nossas práticas espirituais ou religiosas para lidar com as barras que a vida joga, sabe? Com o estresse. Por exemplo, receber um diagnóstico de hipertensão. Certo. E esse enfrentamento pode ser positivo, né? Quando ele traz conforto, esperança, força para seguir em frente, resiliência, ou pode ser negativo, Negativo? Como assim? quando gera culpa, medo, um conflito interno. Ou até um conflito com o tratamento médico. Tipo, a pessoa achar que não precisa tomar o remédio porque só a fé vai curar, entende? Nossa, essa ideia do enfrentamento negativo joga uma luz diferente na coisa. Bem complexo. E pensando na prática clínica, como é que o médico, o profissional de saúde, pode trazer essa conversa para o consultório? As fontes falam em anamnese espiritual. Isso não soa meio, sei lá, formal demais? Pode soar, né? Mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. É uma conversa. É o profissional de saúde abrir um espaço para o paciente falar sobre as crenças dele,
se elas são importantes, como elas entram na forma como ele encara a saúde, a doença. O ponto-chave é ser centrado no paciente, respeitar totalmente se ele quer falar ou não, o que ele quer compartilhar. Não é para ser um interrogatório, de jeito nenhum. Tá. E essa abordagem pode ter níveis, né? Às vezes é só um rastreamento rápido, uma perguntinha para sacar se tem alguma questão espiritual pegando ali. Outras vezes pode ser uma anamnese mais detalhada, para entender a história espiritual da pessoa. E, em alguns casos, pode até levar a uma abordagem mais específica, sabe? Integrar isso no cuidado. E tem alguma ferramenta para guiar essa conversa? Para não ficar uma coisa muito solta, sei lá. Tem sim. Para ajudar, as fontes citam os acrônimos que funcionam como um roteirinho básico. O FICA é bem conhecido. Fica. É F-I-C-A. Em inglês, lembra as palavras para fé ou crenças, faith beliefs, importância ou influência, importance, influence, comunidade, community, e como isso se aplica ou se reflete na ação, no tratamento. Mas tem outros também, hope, spirit, faith. Interessante. E além desses guias para conversa, tem também escalas, questionários validados que ajudam a medir coisas como o nível de religiosidade. O Durrell, Índice de Religiosidade da Duke, é um exemplo famoso, ou bem-estar espiritual. Tem a escala FACIT-P12, que olha para sentimentos de paz, sentido na vida, fé. Até o MS tem um módulo para isso, o WHOSRB. Puxa. E mencionam também avaliar outras coisas, tipo gratidão, perdão, otimismo. Exato, e tem ferramentas para isso também. Questionários como o GQ6 para gratidão ou o LOT, o Life Orientation Test, para otimismo. Mas olha, é importante frisar, o objetivo não é transformar um médico num guru, num conselheiro espiritual, ainda mais sem preparo para isso, né? Claro. A ideia é entender o paciente como um todo. Identificar se tem algum conflito ali que está atrapalhando ou se tem fontes de força, de resiliência, que podem ser um super apoio no tratamento. E, claro, saber a hora de encaminhar se precisar para um profissional mais especializado, tipo um capelão hospitalar, um psicólogo com essa formação. Sabe, respeito e empatia são a base de tudo. Perfeito. Essa parte da avaliação ficou bem clara. Agora, vamos para o ponto que, sei lá, talvez seja o mais intrigante para muita gente. Como é que uma coisa que parece tão subjetiva como a espiritualidade pode de fato influenciar algo tão físico, tão mensurável como a pressão arterial? Qual que é a ponte aí? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente sabe que a hipertensão é multifatorial. Genética, dieta, exercício, tudo isso conta, claro. Mas os fatores psicossociais, olha, eles têm um peso enorme. Psicossociais. Tipo, estresse, essas coisas? Isso. Estudos gigantescos, como o Interheart, que olhou para infarto, e o Interstroke para AVC, mostraram que fatores como estresse crônico, depressão, isolamento social são responsáveis por uma fatia bem grande do risco de ter esses problemas. Coisa de, sei lá, 1/3 do risco populacional para infarto e quase 20% para AVC. É muita coisa. Caramba! Então, a principal hipótese que liga espiritualidade e pressão arterial passa justamente por aí, pela modulação da resposta ao estresse. Como assim, modulação? A ideia é que certas crenças, certas práticas espirituais ou religiosas, pensem em meditação, oração contemplativa, ou até mesmo cultivar sentimentos como gratidão, perdão, paz interior, poderiam ajudar a gente a desacelerar a resposta do corpo ao estresse. Ah, tipo, dar uma acalmada na máquina? Há, por exemplo, menos ativação daquele sistema nervoso simpático, sabe? O do luta ou fuga. Níveis mais baixos de hormônios do estresse, como o cortisol, e talvez até menos inflamação crônica no corpo, aquela inflamação de baixo grau que a gente mede pela proteína C reativa, a PCR. Ah, PCR, aquele exame de sangue. Isso, que mede inflamação e está super ligada a risco cardiovascular. Então a teoria é essa. Menos estresse fisiológico crônico poderia, ao longo do tempo, se traduzir numa pressão arterial mais baixa.
Alguns estudos observacionais até acharam essas associações bioquímicas, sabe? Ligando espiritualidade a menos cortisol ou menos PCR. Mas, sendo bem sincera, as fontes também alertam. Os resultados não são sempre consistentes, não são unânimes, e o tamanho do efeito, quando acham alguma coisa, geralmente é pequeno, modesto. Entendi a lógica. A hipótese do estresse faz sentido, mas a prova final ainda não está na mesa, digamos assim. E quando a gente olha para os estudos que mediram a pressão mesmo, diretamente, e relacionaram com espiritualidade e religiosidade, o que eles mostram? A teoria se confirma na prática? Aí é que o cenário fica mais complexo, como as fontes deixam bem claro. Os achados são bem misturados mesmo, é um quebra-cabeça, sabe? Com peças que nem sempre encaixam direito. Por exemplo, teve um estudo grande lá em Chicago, o Community Adult Health Study. Ele não achou que ser religioso, assim, de forma geral, protegia contra ter pressão alta. Mas, olha que curioso, no mesmo estudo, eles viram que as pessoas que tinham mais tendência a perdoar os outros, essas tinham a pressão diastólica, a mínima, mais baixa. Espera aí. Então, perdoar talvez ajude na pressão, mas ser religioso no geral, não necessariamente nesse estudo. Que doido isso. Complica aquela ideia simples de religião faz bem para a pressão, né? Totalmente. Mostra que a gente tem que olhar para aspectos específicos, não para o pacote todo. Outro estudo, o SWAN, que acompanhou mulheres na meia-idade, também não viu uma ligação clara entre ter experiências espirituais no dia a dia e desenvolver hipertensão depois de uns 3 anos. Certo. Esses estudos botam uma pulga atrás da orelha, mas imagino que tenha outros que apontam para o outro lado, né? Sim, claro, tem vários que sugerem um efeito protetor. O Black Women's Health Study, por exemplo, acompanhou milhares de mulheres negras por mais de 20 anos. É um estudo bem forte. E o que ele achou? Ele associou o uso intenso daquele coping espiritual religioso, usar a fé para lidar com os perrengues, a um risco menor de desenvolver hipertensão. E o mais interessante, essa proteção era ainda mais forte nas mulheres que diziam ter muito estresse na vida. Parecia que a fé funcionava como um amortecedor, sabe? Isso faz mais sentido com a hipótese do estresse que você falou. Faz, mas, de novo, a complexidade. Nesse mesmíssimo estudo, rezar frequentemente, quando olharam só para isso, isoladamente, estava associado a um risco maior de hipertensão. Maior? Ué, Pois é. os pesquisadores levantam a hipótese de que talvez quem reza mais sozinha é justamente quem está passando por mais dificuldade, mais sofrimento, e isso poderia confundir a análise, É entende? delicado. Nossa, muito delicado. Aí tem outros dados também. Grandes inquéritos populacionais, tipo o NHNS Free lá nos Estados Unidos, ele mostrou que quem frequentava serviços religiosos toda semana ou mais tinha, na média, a pressão sistólica máxima um pouquinho mais baixa do que quem nunca ia. E tem estudos em grupos bem específicos, né? Tipo monges budistas, tibetanos, freiras de clausura, que geralmente mostram pressão mais baixa. Isso sugere um efeito do estilo de vida ou das práticas deles. E aquele estudo gigante com enfermeiras, o Nurses Health Study 2. Ele também entra nessa linha. Entra sim. Ele também achou uma associação inversa, ainda que modesta, entre a frequência que as enfermeiras iam aos serviços religiosos e o risco de desenvolver hipertensão. Parecia até ter um efeito dose-resposta. Quanto mais ia, menor o risco. Mas... Sempre tem um mais, né? Sempre tem. E esse é o mais enorme, que as fontes batem muito na tecla. É muito, muito difícil isolar o efeito puro da espiritualidade ou da religiosidade nesses estudos observacionais. Por quê? O que mais pode estar influenciando aí no meio? Pensa comigo. Quem frequenta regularmente uma igreja, um templo, um centro, muitas vezes recebe mais apoio social, né? Tem uma rede ali. E a gente sabe que apoio social faz bem para a saúde por si só. Verdade. Além disso, essas pessoas podem ter comportamentos mais saudáveis. Talvez fumem menos, bebam menos álcool, sigam dietas específicas ou até façam mais exercício como parte das atividades da comunidade. Separar o efeito da crença em si do efeito do apoio social ou dos hábitos de vida, olha, é um desafio metodológico gigantesco. Entendi. É quase impossível isolar só a fé
no meio disso tudo. Exatamente. E isso leva a gente para um ponto fundamental. Não dá para olhar para a espiritualidade isolada. Ela está dentro de um contexto muito maior de fatores psicossociais, que a gente sabe comprovadamente, que mexem com a pressão. Quais outros fatores, por exemplo? Há vários sentimentos crônicos tipo raiva, hostilidade, o estresse no trabalho, principalmente aquele tipo de muita demanda e pouco controle ou recompensa, sabe? Desgastante, insegurança no emprego, isolamento social, solidão, falta de apoio, de ter com quem contar, problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, traumas antigos, até o estresse que vem da discriminação, do racismo. E, claro, a qualidade do sono. Tudo isso pode aumentar a pressão arterial. Nossa, é muita coisa junta. Então talvez a espiritualidade não seja uma causa direta de pressão baixa, mas sim uma peça nesse quebra-cabeça todo. Talvez um jeito de lidar melhor com esses outros estresses. Acho que essa é uma forma excelente de colocar. Ela pode ser vista como um recurso de enfrentamento, tal do coping que a gente falou, ou como um modulador desses outros estressores. Modulador? É. Por exemplo, o senso de comunidade forte, o apoio social que muita gente acha em grupos religiosos, isso pode ser um baita antídoto contra os efeitos ruins do isolamento, entende? Ou crenças que promovem otimismo, esperança, perdão, podem ajudar a pessoa a lidar melhor com raiva, frustração, desesperança, que a gente sabe que afetam o coração. Entendi. Pensar dessa forma integrada faz muito mais sentido mesmo. Isso me puxa para outra questão bem prática. A adesão ao tratamento. Para quem já tem hipertensão, né? Seguir as recomendações, tomar os remédios direitinho, mudar estilo de vida. A espiritualidade ajuda ou atrapalha nisso? De novo, a resposta mais honesta é: depende. Tem bastante evidência, inclusive de estudos qualitativos que ouviram os pacientes mesmo, como mulheres negras com hipertensão. Essas evidências sugerem que sim, a espiritualidade e a religiosidade podem ajudar na adesão. E por que ajudaria? Os motivos podem ser vários, né? A fé pode dar força, motivação para a pessoa se cuidar, pode promover autoconhecimento, autocuidado, gerar otimismo, resiliência para enfrentar a doença crônica, ou pode ajudar a pessoa a lidar melhor com ansiedade, com depressão, que muitas vezes são barreiras enormes para seguir o tratamento direitinho. Faz sentido, mas imagino que o depende tenha o outro lado da moeda. Tem, claro. Em algumas situações pode atrapalhar. Se a pessoa tem crenças muito fortes na cura só pela fé, ou uma visão meio fatalista da doença, tipo, seja o que Deus quiser, isso pode levar a negligenciar os remédios, as mudanças de hábito. Às vezes rola uma desconfiança da medicina tradicional também. Por isso que a postura do profissional de saúde é tão fundamental. Como assim? Se o médico, a enfermeira, enfim, demonstra respeito pelas crenças do paciente, sem julgar, sabe? Valida que aquilo é importante para a pessoa e busca um jeito de integrar isso no plano de cuidados. A chance de construir uma aliança terapêutica forte é muito maior. Agora, se ignora, menospreza, aí pode criar uma barreira, um distanciamento. Entendi. E sobre práticas mais específicas, tipo meditação, o yoga, que muitas vezes tem essa pegada espiritual? As fontes falam de benefícios para a pressão? Falam sim. A meditação transcendental, a MT, por exemplo, é citada em um posicionamento. Uma revisão de vários estudos, uma meta-análise, indicou que praticar MT regularmente poderia baixar a pressão em média uns 4 a 6 milímetros de mercúrio, o que clinicamente não é nada desprezível. 4 a 6 mm. É uma ajudinha, né? Com certeza. E tem um estudo que chamou muito a atenção, feito com pacientes negros que já tinham doença coronariana. Ao longo de 5 anos, o grupo que praticou a MT teve quase 50% menos eventos graves, tipo morte, infarto ou AVC, comparado com o grupo que só recebeu educação em saúde. É bem impactante. Nossa, quase metade é muito expressivo. Muito. E intervenções baseadas em yoga, especialmente as que combinam posturas, controle da respiração e meditação, também mostraram benefícios para reduzir a pressão em outra meta-análise. Isso leva a gente a pensar além da pressão em si, né?
Qual a relação que as fontes mostram entre espiritualidade, religiosidade e os desfechos maiores, assim? Tipo infarto, AVC, a própria mortalidade. Então, como a gente já falou lá com o Interheart e o Interstroke, os fatores psicossociais pesam bastante nesses desfechos mais graves. E a espiritualidade e a religiosidade entram nesse pacote. Certo. Uma meta-análise já mais antiga, lá de 2000, juntou vários estudos e concluiu que ter algum envolvimento religioso estava associado a viver mais, a uma menor mortalidade geral. Viver mais, interessante. E estudos de coorte mais recentes e muito grandes, como o Black Women's Health Study e o Nurses Health Study, que a gente já citou aqui, eles reforçaram essa linha. Encontraram associações significativas entre ir a serviços religiosos regularmente e um risco menor de morrer, por qualquer causa e também especificamente por doença cardiovascular e por câncer. Opa. Então parece que aí tem um padrão mais consistente. Menor mortalidade ligada à frequência religiosa. Parece que sim, parece ter uma tendência forte nessa direção. Mas, como é a regra nessa área toda, o quadro não é 100% uniforme. Sempre tem nuances, estudos que não acham a mesma coisa ou até acham o contrário. Ah, lá vem o mas de novo. Pois é. Por exemplo, um estudo avaliou pacientes logo depois de um infarto ou uma angina instável, uma síndrome coronariana aguda. Eles não acharam que o conforto que os pacientes diziam tirar da religião ou quanto eles rezavam estivesse ligado a viver mais nos 2 anos seguintes. Não aumentou a sobrevida. Nesse estudo, não. Curiosamente, esses fatores estavam ligados a uma melhor percepção de qualidade de vida, sabe? A pessoa se sentia melhor, mas não impactou a mortalidade. Que curioso. Outro estudo importante, o MESA, que olhou para a doença cardiovascular antes dela dar sintomas numa população bem diversa lá nos Estados Unidos, também não achou associações muito claras ou consistentes com as medidas de religiosidade que eles usaram. E para complicar ainda mais o cenário, o Women's Health Initiative, aquele estudo gigantesco com mulheres na pós-menopausa, chegou a sugerir que certas atividades espirituais privadas, tipo rezar ou meditar sozinha, poderiam estar associadas a um risco cardiovascular um pouquinho maior nesse grupo específico. Maior. Mas como? Rezar sozinha faria mal? Ninguém sabe explicar direito por que disso. Talvez tenha a ver com o perfil das mulheres que buscavam mais essas práticas, talvez elas já tivessem outros problemas de saúde ou estivessem passando por mais estresse. É uma associação inesperada que mostra como a coisa é complexa. Uau! Então, até práticas que a gente pensa intuitivamente que seriam boas, tipo rezar sozinho, podem ter resultados esquisitos dependendo do grupo do estudo? Realmente, não é nada simples. Nada simples mesmo. Mostra como os resultados podem variar demais dependendo de quem está sendo estudado, idade, gênero, etnia, saúde. Qual aspecto da espiritualidade ou religiosidade está sendo medido? Ir à igreja é diferente de ter fé, que é diferente de meditar, né? E qual desfecho de saúde a gente está olhando? Pressão é diferente de mortalidade. É um campo cheio de variáveis. Ok. Então, tentando amarrar tudo isso que as fontes trouxeram para a gente, o panorama que fica é o de uma relação bem complexa, cheia de idas e vindas, de nuances. Tem uma base teórica que faz sentido, ligada ao estresse, aos fatores psicossociais. E tem muitos estudos que acham, sim, associações estatísticas entre aspectos da espiritualidade, da religiosidade e indicadores melhores de saúde cardiovascular, incluindo pressão, inclusive até longevidade. Mas essa ligação não é uma linha reta, não é universal e está longe de ser totalmente desvendada. É isso. Exatamente essa conclusão que fica. As evidências são muito interessantes, sabe? Elas apontam que essa dimensão humana não deve ser ignorada quando a gente pensa em saúde. Mas a gente precisa de mais pesquisa, sim, especialmente estudos de intervenção bem feitos, ensaios clínicos randomizados, para realmente tentar comprovar causa e efeito, entender melhor os mecanismos por trás. Certo. No entanto, o ponto prático, que as fontes tanto Demaska quanto o posicionamento da SBC reforçam muito, é a importância de considerar essa dimensão no cuidado ao paciente.
Não é impor nada, de jeito nenhum, mas é estar aberto para conversar sobre espiritualidade, com sensibilidade, com respeito, sem julgamento, e buscar integrar isso no plano de tratamento quando fizer sentido para a pessoa e principalmente quando ela quiser. É ampliar o olhar sobre quem é aquele ser humano ali na nossa frente. E isso deixa a gente com uma reflexão final que me parece bem importante. Se, por um lado, a espiritualidade é algo tão central para a vida de tanta gente, e, por outro, as evidências científicas sobre o impacto dela na saúde são tão, vamos dizer, instigantes, mas não totalmente fechadas, como é que a prática médica pode avançar? Como a gente pode integrar melhor a avaliação e o suporte às necessidades espirituais dos pacientes de um jeito que seja ético, que seja respeitoso, que não cruze os limites da relação profissional e que, de fato, agregue valor ao cuidado, sem cair em generalização, sem proselitismo. É uma questão delicada, né? Mas fundamental para uma medicina que quer ser realmente integral. Fica aí a provocação para a gente pensar.